Fala pessoal, eu sou o Kalani e começamos agora mais um Café com Apostas. Hoje iremos falar sobre a 23ª rodada da La Liga, a primeira rodada desse mês de fevereiro, mas antes da gente analisar essas partidas, vamos dar uma olhada na nossa lista do último vídeo. Inclusive era uma lista extensa, onde tínhamos um back ao Real Madrid a 1,48, que visitou a equipe do Las Palmas fora de casa, saiu perdendo, mas conseguiu a virada no segundo tempo, um gol do Vinícius Júnior e outro do Tchouaméni. Também um back ao Bilbao a 1,80, visitou o Cádiz. Inclusive o Bilbao a gente pode ver aqui que foi com uma escalação pouco mista, assim, algum dos seus principais jogadores, como é o caso do Guruzeta, Nico Williams, Sancet, acabou indo com uma escalação bem mista e apenas empatou com o Cádiz. Fora de casa também um back ao Atlético de Madrid, que está muito forte em casa nessa temporada. São 12 jogos, se não estou enganado, 11 jogos, 10 vitórias, um empate, nenhuma derrota. Conseguiu mais uma vitória, dessa vez contra o Valência. Um jogo de extremo domínio do Atlético de Madrid no primeiro tempo, inclusive. Acabou firmando o nosso back. Também um back ao Getafe a 1,88, odd boa. O Getafe, que recebeu o Granada, também conseguiu vencer a partida por 2-0, 2 gols no primeiro tempo. Partido pro Lei, a gente tinha o Lei Betis na odd de 13,40, que visitou a equipe do Mallorca. Dessa vez o Betis conseguiu pontuar fora de casa, venceu o Mallorca por 1-0. Um Lei ao Celta a 2,90, que recebeu a equipe do Girona, a forte equipe do Girona, que consegue mais uma vitória no campeonato. E por fim, Lei ao Sevilha a odd de 2,18, que recebeu o Osasuna em casa, saiu vencendo, mas tomou um empate e acabou firmando mais um Lei na nossa lista do último vídeo. Lembrando, essa é a planilha do Café com Apostas. Aqui estão todas as entradas do último vídeo, tudo já planilhado. Essa planilha está na descrição, então caso você quiser dar uma olhada, sinta-se à vontade. E sem enrolação, vamos partir para as análises dessa 23ª rodada. Começando por ele, que não venceu a última partida, foi com um time misto como vimos, mas agora recebe em casa o Mallorca. Estamos falando do Athletic Bilbao. Odds do Bolsa 1,55 para o Bilbao, 8,2 para o Mallorca. Equipe do Bilbao que vinha uma sequência muito forte, agora deu uma leve tropeçada, perdeu para o Valência por 1-0 fora, empatou com o Cádiz por 0-0 fora também, como vimos, mas em casa é uma equipe extremamente forte, tem apenas uma derrota em 11 jogos disputados, inclusive vem de uma sequência de 5 vitórias. A equipe do Bilbao venceu o Celta por 4-3, o Raio por 4-0, o Atlético de Madrid por 2-0, o Las Palmas por 1-0, a Sociedad por 2-1. Já o Mallorca, jogando fora de casa, não faz uma boa campanha, tem apenas uma vitória em 11 jogos disputados. Perdeu para o Betis, perdeu para o Atlético, perdeu para o Real, empatou com o Almeria, empatou com o Vila Real. Na colocação geral, a equipe do Mallorca é o 15º. Tem que tomar cuidado porque está apenas 4 pontos fora da zona de rebaixamento, mas visitando a equipe do Bilbao fora de casa deve ter dificuldade, e eu já vou refazer a nossa lista e começar ela com um back ao Athletic Bilbao, que tínhamos na última partida, não venceu o jogo, mas vai ter de novo aqui o espaço na nossa lista na odd de 1,55, recebendo a equipe do Mallorca em casa. Acredito sim que é jogo para trabalhar em back ao Bilbao. Se for com o time titular, deve conseguir dar aquele padrão de back que a gente tanto procura e podemos ter uma ótima oportunidade nessa partida. Valência e Almeria, odds do Bolsa 1,67 para o Valência, 6 para o Almeria. Almeria que não venceu nenhuma partida em 22 jogos disputados, o que justifica essa odd do Valência. É o must win do Almeria. O mercado acredita que em algum momento o Almeria vai conseguir vencer a partida. Necessita muito dessa vitória para não ser rebaixado, mas a fase do Valência é espetacular. Vem de 4 vitórias e uma derrota. Perdeu para o próprio Atlético de Madrid, que não é fácil visitar a equipe do Atlético lá na casa deles. Fora isso, venceu o Bilbao por 1-0, o Cádiz por 4-1, o Vila Real por 3-1, o Raio por 1-0 fora de casa, e agora recebe o Almeria, o fraco Almeria, jogando em casa. Também acredito que é jogo sim para back ao Valência na odd de 1,67. É isso que eu coloco na nossa lista, isso que eu vou buscar no live. Granada e Las Palmas, odds do Bolsa 2,36 para o Granada, 13,50 para o Las Palmas, duas equipes que subiram da La Liga 2 na última temporada. O Granada, que é o vice-lanterna, com 2 vitórias, 11 pontos conquistados em 22 jogos. Já o Las Palmas é o 9º colocado, deve ficar por aí no meio de tabela do campeonato até o final. Perdeu a última partida para o Real por 2-1, perdeu para o Barcelona por 2-1, para o Bilbao por 1-0, adversários difíceis. Venceu o Vila Real por 3-0, o Raio Vallecano por 2-0. Já a equipe do Granada tem 2 vitórias apenas no campeonato, inclusive uma delas contra o Cádiz, um adversário direto na briga contra o rebaixamento. E o que pesa essa odd do Granada é o fator casa, porém o Granada em casa não vem fazendo uma boa campanha. Tudo bem que as únicas 2 vitórias foi aproveitando do mando de campo, mas ao meu ver isso não justifica esse favoritismo do Granada. A equipe do Las Palmas consegue pontuar fora de casa, são 4 vitórias, 1 empate e 6 derrotas.
E ao meu ver, o valor dessa partida está no Lei Granada e eu vou inaugurar a nossa lista de leis com o Granada a 2,36, que na La Liga 2 em casa era muito forte, se não me engano perdeu apenas uma partida no campeonato inteiro, mas na La Liga em si não vem desempenhando bom futebol. E hoje o momento dos times é bem diferente. Ao meu ver, o Las Palmas é bem superior. Alavés e Barcelona, odds do Bolsa 5 pro Alavés, 1,79 pro Barcelona, que está em uma crise interna. O Xavi já anunciou que vai sair no final da temporada. Joga mal, toma o primeiro gol, depois vira, mas não foi isso que aconteceu na última partida contra o Villarreal, onde tomou o primeiro gol, esteve perdendo de 2-0, virou para 3-2 e depois tomou a virada 5-3, foi todo desorganizado para cima. Essa equipe do Barcelona é uma equipe muito estranha, não é aquele Barcelona que a gente está acostumado a ver, que fica com a bola, coloca o adversário para trás e confirma o padrão, principalmente fazendo os gols. Não, essa equipe do Barcelona nos dá uma falsa sensação que está bem no jogo com a posse de bola, e no primeiro ataque que toma, já leva o gol da zebra e depois busca virar o placar. É uma equipe que está muito complicada, pelo menos para mim, de trabalhar. Se você aí também acompanha os jogos do Barcelona e tenta operar, diga aí nos comentários como está sendo para você trabalhar o Barcelona nessa temporada. Para mim, particularmente, vem sendo muito difícil, e visitando o Alavés a 1,70 eu não tenho nenhuma confiança para colocar na nossa lista. Inclusive, seria um back justificado pela ruindade do Alavés, mas o Alavés até que vem conseguindo pontuar nos últimos jogos. Venceu o Almeria por 3-0, o Cádiz por 1-0, Sevilha por 3-2, empatou com a Sociedad por 1-1, perdeu para o Real por 1-0. O Barcelona, como a gente viu, tomou a vitória do Villarreal, venceu o Betis por 4-2, Las Palmas por 2-1, o Almeria por 3-2, empatou com o Valência por 1-1. Um jogo 100% pro live, porém mesmo se você for operar ao vivo esse jogo, eu te recomendo tomar muito cuidado com esse Barcelona, que vem armando muitas pegadinhas na temporada até o momento. Girona e Real Sociedad, odds do Bolsa 2,26 para o Girona, 3,50 para a Sociedad. O grande Girona, que é o líder, sim, com um jogo a mais de vantagem do Real Madrid, que vai tirar esse jogo de vantagem, se não estou enganado, na quinta-feira contra o Getafe, numa rodada atrasada, mas no momento é o líder, 55 pontos, campanha espetacular do Girona, que recebe a Sociedad, que já esteve melhor no campeonato, não vem jogando bem nos últimos jogos, e a Sociedad fora de casa não faz uma campanha ruim, é o quarto melhor visitante, mas o Girona em casa é muito forte, tem apenas uma derrota, vem de uma race linda de 4 vitórias, um empate. Sim, a Sociedad é um adversário difícil, é complicado de pegar um back contra a equipe da Sociedad. Lembrando que o Kubo, que é o seu principal jogador, está de fora, pois está na Copa da Ásia. E nessa odd de 2,26 eu aceito o risco dos contra-ataques da Sociedad e também coloco na nossa lista este back, o Girona 2,26. Vejo com muito valor essa odd. Um Leia Sociedad 3,50 também não é de todo mal, mas eu vejo com mais valor este back a 2,26, que apesar do nosso prejuízo ser maior, um gol contra a posição, um gol a favor, nos traz uma recompensa muito maior. E é isso que eu vou buscar nessa partida. Villarreal e Cádiz, odds do Bolsa 1,68 para o Villarreal, 5,8 para o Cádiz. Esse é mais um daqueles clássicos jogos onde o back se justifica pela ruindade do adversário. O Cádiz é o 18º colocado, caso vença essa partida o Sevilha percam, ele sai da zona, mas não vai ter fácil visitando a equipe do Villarreal fora de casa, que apesar da campanha ruim até o momento, é um adversário muito chato de se enfrentar. Inclusive conseguiu essa ótima vitória contra o Barcelona na última rodada. A equipe do Villarreal, que não faz uma boa campanha, são 11 jogos, 3 vitórias, 2 empates, 6 derrotas. Já o Cádiz fora de casa também faz uma campanha péssima, com 0 vitórias em 11 jogos disputados. Um jogo cara de pescoço, extremamente complicado. Nessa odd de 1,68 para o Villarreal eu fico totalmente de fora. Osasuna e Celta, odds do Bolsa 2,40 para o Osasuna, 13,50 para o Celta, que visita o Osasuna fora de casa nessa rodada. Jogando fora de casa, a equipe do Celta tem uma vitória, 4 empates e 5 derrotas, uma péssima campanha jogando fora. Já o Osasuna em casa não faz uma grande campanha, mas consegue alguns pontos, são 4 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Jogando em casa, na tabela em geral, o Osasuna é o 12º colocado, mais um time de meio de tabela contra o Celta, que é o primeiro fora da zona, como nós vimos. Um back Osasuna 2,40 não é de todo mal, principalmente pela odd, mas por não confiar muito na equipe do Osasuna, eu vou optar por este Lei Celta 13,25. Vejo com bons olhos este Lei ao Celta, lembrando que no Lei a gente tem um empate ao nosso favor, ou seja, entrando em Lei Celta eu tenho o empate e a vitória do Osasuna ao meu favor. O único resultado na partida que me dá o head é a vitória do Celta, e para fazer o Lei você precisa ter conta em uma exchange, então pondere criar uma no Bolsa de Apostas, o link está na descrição do vídeo. Betis e Getafe, odds do Bolsa 1,99 para o Betis, 4,5 para o Getafe. Equipes que estão muito próximas na tabela, o Betis é o 7º colocado, o Getafe é o 10º.
E uma peculiaridade do Betis é que ele conquista a maior parte dos seus pontos jogando em casa, onde tem 6 vitórias, 4 empates e uma derrota. Já fora de casa são apenas 2 vitórias em 11 jogos disputados. Já a equipe do Getafe também, muito parecido com o Betis, conquista a maior parte dos seus pontos em casa. O único ponto de divergência entre eles é que o Betis tem um jogo a mais e assim um empate a mais jogando em casa. Fora isso, uma campanha praticamente idêntica das duas equipes. E também fora de casa, a equipe do Getafe não faz uma boa campanha. Tem apenas uma vitória em 11 jogos disputados, 5 empates e 5 derrotas. Um back ao Betis jogando em casa a 1,99 não é de se descartar, é um odd muito interessante, mas também o Getafe não é um adversário fraco, é uma equipe chata de se enfrentar e pode complicar a vida do Betis, mas nessa odd de 1,99 a 1,99 eu também vou assumir o risco e vou colocar na nossa lista este back Betis, uma equipe muito forte em casa que com o apoio dessa torcida pode acabar conseguindo furar essa defesa chata do Getafe e principalmente nos trazendo boas oportunidades de trabalhar principalmente no live. Real Madrid e Atlético de Madrid, chegamos no clássico, mais um no Bernabéu. Odds do bolso 1,76 para o Real, 4,9 para o Atlético de Madrid, que visitando o Real fora de casa tem algumas vitórias, principalmente nessas competições internacionais, amistoso, Copa, Supercopa da Espanha, mas pela La Liga em si, a última vitória do Atlético fora de casa contra o Real foi no ano de 2016, ou seja, o Real Madrid em casa contra o Atlético vem sobrando muito e, como a gente sabe, está na briga pelo título no campeonato. A equipe do Real, que tem 17 vitórias, 3 empates e uma derrota em 21 jogos disputados. Em casa ainda não perdeu nenhuma, tem apenas um empate, inclusive contra o acessível Raio Vallecano, onde o Real não conseguiu furar a defesa do Raio, empatou por 0-0. E o Atlético de Madrid tem uma campanha inclusive melhor que a do Real jogando em casa, mas fora não faz uma grande campanha, vinha de 4 derrotas seguidas, conseguiu vencer a última do Granada e a gente teve esse confronto pela Supercopa, pela Copa do Rei. Nas duas partidas eu pipoquei, se não estou enganado, coloquei na nossa lista o over, mas dessa vez eu não vou pipocar e vou de back Real Madrid a 1,76 jogando em casa contra o Atlético, que não é um adversário fácil de se enfrentar, longe disso, é uma equipe muito complicada de jogar contra, mas em casa, com o apoio da torcida, eu vejo com bons olhos esse back ao Real Madrid. Inclusive escrevi errado, pronto, consertei. No Bernabéu é uma equipe muito forte e acredito sim que a gente vai ter bons momentos para explorar esse back real, principalmente no live. E para finalizar essa 23ª rodada, Raio Vallecano e Sevilha na segunda-feira, odds do bolsa 2,26 para o Raio, 13,60 para o Sevilha. Duas equipes que estão em um momento ruim, o Raio tem 5 vitórias, o Sevilha 13 em 22 jogos disputados, Sevilha que não vence de ninguém, o Raio que venceu apenas uma nos últimos 5 jogos disputados. Seria um jogo interessante para Lei Sevilha, mas também, cara, a favor do Raio não é algo que me agrada. Um Lei Raio também, com o Sevilha defendendo apenas pela odd, não me passa nenhuma confiança. Talvez alguma coisa no live, uma correção de preço do Raio, caso o Sevilha entre melhor no jogo, mas fora isso, uma partida extremamente complicada, um carne de pescoço clássico. E assim nós terminamos o vídeo de hoje. Se você viu até aqui e gostou, deixe o seu like, sinta-se à vontade na seção dos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima!